Pessoal, boa noite. Vamos, então, dando início ao nosso terceiro dia de simpósio. Inicialmente, então, eu vou dar alguns recadinhos de praxe, que o pessoal já está acostumado, né? Então, pessoal, por favor, deixem os microfones desligados durante a apresentação. Aproveitem a oportunidade e utilizem o chat como ferramenta para a postagem das perguntas que nós faremos às palestrantes ao final da nossa conversa. Não se esqueçam de que todos precisam assinar a lista de presença, tá? Que será liberada aí no decorrer da nossa apresentação. E estamos aqui, né, de suporte, tanto eu quanto a professora Deiane, quanto a professora Josiane, se porventura vocês precisarem de alguma coisa no decorrer da palestra. Vou fazer a apresentação das meninas, então é com muita alegria, né, que hoje eu apresento para vocês o grupo de resgate animal da UniBH. As meninas são membros, né, do grupo e chegaram, né, até a minha pessoa por questão aí de que eu conheço o grupo das redes sociais. Confesso que eu sou muito fã do trabalho delas, né, e de todo o grupo. E confesso também que eu sou fã, não vou ser fã número zero deles, porque com certeza esse posto já está em algum lugar, mas eu sou fã de carteirinha e aproveitei muito a oportunidade do remoto ainda, né, para poder ter as três para conversar com a gente na noite de hoje. Então, vou fazer uma breve apresentação das meninas. Eu começo com a Amanda. A Amanda tem 22 anos, está no 8º período de medicina veterinária na UniBH, é membro do GEPAT, Grupo de Estudos em Patologia, e é membro também do Grupo de Resgate há 4 anos. A Luísa tem 24 anos, está no 7º período de medicina veterinária e já faz parte do grupo de resgate há 1 ano. E a Yasmin está no 6º período, cursa veterinária na UniBH, faz parte da coordenação do grupo de estudos em patologia, o GEPAT, e também é membro do grupo de resgate animal há aproximadamente 1 ano e meio. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso evento. Sou apaixonada pelo sotaque de vocês, então, por favor, carreguem muito, que quem sabe até no final da apresentação eu também já não estou falando que nem vocês. E fiquem à vontade, o espaço é virtual, mas a casa é de vocês, tá? E estamos aqui para o que vocês precisarem no decorrer da apresentação, então a casa, entre aspas, é de vocês, tá ok? Obrigadão aí por aceitarem o nosso convite e estarem com a gente nessa noite de quarta-feira. Oi, pessoal, boa noite. A gente agradece, né? Uma honra estar aqui, conhecer um pouquinho de vocês, né? Desse projeto aí, desse simpósio, que é muito legal. Tá dando para me ouvir direitinho? Que eu tive que ligar o microfone no celular? Tá ok também? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, como a Thalita, né, já apresentou muito bem a gente, eu sou Yasmin, a gente vai dar início agora à nossa apresentação, e o tema é socorrismo e resgate técnico animal. A gente sabe que, primeiramente, né, antes da gente falar sobre a introdução, todos os pontos do grupo, né, todo o nosso trabalho é um trabalho muito extenso. Então, hoje a gente traz um pedacinho de um pouquinho do que a gente faz, e é um prazer, né, estar aqui, como eu falei. Então, primeiramente, quem somos, né? A gente é um grupo de extensão do UniBH, então ele é composto só por estudantes também do UniBH de medicina veterinária e pelo nosso orientador, né, que é o professor Aldair, ele é o nosso líder e quem deu início aí, o pé inicial ao nosso projeto de extensão. Então, o nosso projeto de extensão já vem aí há quase 2 anos, né, sendo efetuado mesmo com todos os nossos trabalhos, incluindo treinamentos, ações, tanto em situações, né, que a gente atua tanto na rua, quanto em desastres mesmo, e a gente vai falar um pouquinho também, vai dar alguns exemplos para vocês. Então, o grupo, ele surgiu com a falta de profissionais técnicos nessa área, né, que é a área de desastre inicialmente.
Então, ele surgiu, a gente pode falar que surgiu após aquele desastre de Brumadinho, né, que eu imagino que todos conheçam, e saibam bem sobre o que aconteceu. Então, a gente viu que lá a gente não tinha profissionais capacitados, né? Então, como a gente tem bombeiro, polícia civil, defesa civil, polícia militar, a gente tem todos esses profissionais, mas e para os animais, né? Então, o grupo surgiu exatamente com essa percepção que faltava uma equipe preparada para esse tipo de trabalho envolvendo os animais. Então, essas vítimas de desastres. Então, para todo o nosso trabalho, independente se é socorro e resgate, pode ser também para o assistencialismo e para alguma captura que a gente faz, a gente sempre segue a base desse protocolo. Então, inicialmente, esse símbolo aqui do meio, né, que eu coloquei aqui para vocês, é o nosso símbolo, né, a nossa logo. Então, aqui a gente tem a estrela da vida. A estrela da vida ela é usada em todas essas instituições de saúde mesmo, né? Igual vocês sabem, que é o SAMU, né? O SAMU usa também a estrela da vida, então a gente também usa aqui a estrela da vida para seguir todos os nossos protocolos e cada ponta tem um significado. Então, no nosso símbolo aqui, né, a mão humana e a mão, uma pata, né? Para representar esse apoio e esse trabalho, né, da gente para com os animais. Então, na primeira ponta aqui, a gente tem a detecção. A detecção, ela é feita inicialmente pela população. Então, a população, a pessoa entra em contato com a gente, né? No caso, que a gente pode dar um exemplo claro, pelo Instagram, por exemplo, do nosso grupo, ou pelo nosso professor. Então, a pessoa entra em contato e a gente vai avaliar todos os pontos, se vai ser necessário o nosso auxílio ou não. Então, a gente vai fazer umas perguntas básicas, né, para as pessoas que entrarem em contato com a gente, e a gente vai ter essa percepção do que fazer, se vai precisar realmente do nosso trabalho ou não. Então, após avaliar, a gente vai para a segunda ponta, que é a ponta de alerta. Então, nessa ponta também, a população auxilia a gente, através dos nossos questionários, das nossas perguntas e da nossa avaliação individual, né, como grupo. Então, caso o animal, né, como eu coloquei aqui, caso o animal não consiga sair daquela situação, tenha dificuldade, não consiga, tanto pode ser, por exemplo, um atropelamento, o animal às vezes não tem dono, mas tem um responsável, então a gente sempre preza por isso também, sempre tem que haver um responsável, porque a gente trabalha não é como ONGs, por exemplo, a gente não consegue recolher os animais, nós não temos um espaço destinado para eles. Então, a gente precisa de toda uma avaliação correta, e após essa detecção, né, que o animal realmente não consegue sair daquela situação sozinho, a gente vai pegar e vai para a terceira ponta, que vai ser a locomoção, né, da nossa equipe. Então, a equipe vai ser toda preparada, de acordo com o nosso protocolo também, que é um protocolo à parte. Então, a equipe vai ser toda preparada e vai sair com todos os equipamentos necessários para fazer aquele socorro ao animal e também com todos, tanto material, né, material de suporte para, por exemplo, para estabilizar o animal, quanto medicamentos também, né, que são os insumos que a gente utiliza, né, na medicina veterinária. Então, após isso, tem a quarta ponta. Então, a quarta ponta é o socorro. Então, na parte do socorro, vai ser o momento exato que a equipe, após já ter se deslocado, chegou no local em que o animal sofreu aquele acidente, né? Seja ele qual for. Então, a gente vai chegar e vai fazer toda a avaliação do animal e vai prezar pela estabilização e pelos primeiros atendimentos mesmo, para aquele animal estabilizar, né? Para ele conseguir ser encaminhado e para a segunda, para a quinta ponta e para o transporte, né? Então, o transporte ele é uma ponta que a vítima vai ser conduzida para todo aquele local que vai ter uma infraestrutura. Então, a gente já sai, a partir do momento que a nossa equipe entrou em alerta, a gente já vai pegar e vai seguir também todo um esquema, né, uma sequência mesmo, para a gente conseguir ter aonde levar esse animal. Então, a gente não sai a campo, né, que a gente fala assim, que a gente não sai a campo, seja para qualquer ação, sem ter um local definido para que esse animal possa se estabilizar mesmo e possa continuar o tratamento dele, né? Então, após isso, a gente tem aqui a sexta ponta, que é a ponta de transferência. Então, na ponta de transferência, vai ser o local definitivo
que esse animal vai ser tratado e após o tratamento dele, ele vai retornar para o local, né? Para o seu local de origem, assim. Então, seja, por exemplo, para um adotante, para um lar temporário, seja para a natureza, caso for, né, um animal, dependendo da situação que a gente for estar trabalhando, pode ser também, por exemplo, para alguma instituição. Então, se for um animal silvestre, pode ser encaminhado para os CEPAS, por exemplo. Então, a gente sempre vai seguir todo esse passo a passo para a gente conseguir efetuar a nossa ação e ter um resultado positivo. Então, falando aqui sobre o socorrismo e resgate, né, que é o tema que foco da nossa palestra. Então, primeiramente, o que é o socorrismo e o resgate? A nossa equipe, ela preza muito pelo resgate técnico. Então, todo tipo de ação que a gente faz é esse resgate, né, esse suporte que a gente vai dar de maneira técnica, rápida, ética e organizada, que foi o que a gente colocou aqui para vocês. Então, a gente vai prezar por esses primeiros, né, essas primeiras características do nosso trabalho, e aí, após isso, a gente vai até a vítima, então a gente vai socorrer, estabilizar, transportar e transferir, que se for o que vocês podem reparar, né, é o que a gente colocou aqui na nossa estrela, então está seguindo o nosso protocolo também. Então, após, né, fazer esse socorro, estabilização, transporte e transferência ao animal, ele vai ser um animal que tem a característica de estar em uma situação, né, de urgência ou emergência, que a gente vai explicar aqui para frente também o que significa para vocês. Então, após essa ação, a gente vai, né, encaminhar para o local de ocorrência, né? A gente vai ser encaminhada a equipe para esse local de ocorrência, para o animal ser também encaminhado para o tratamento definitivo, que também está na última ponta que eu acabei de falar para vocês, que segue no nosso protocolo. Então, só para explicar para vocês um outro tipo de ação que a gente também faz. Então, a gente faz a captura e o assistencialismo em ações urbanas, né, ou em desastre. Então, tanto, né, em locais urbanos quanto em desastre, a captura e o assistencialismo, ela vai funcionar dessa forma aqui que a gente colocou para vocês. Então, a equipe, ela vai trabalhar também de uma maneira organizada, técnica, coordenada, e o animal, ele não vai caracterizar uma situação de socorro, urgência ou emergência. Então, primeiramente, a gente tem que fazer esses 3 pontos aqui. Então, a gente, quando chega nessa situação, tem que avaliar e reconhecer o local e os pontos de fuga que aquele animal vai ter. Então, porque provavelmente, às vezes, a captura pode ser um local, por exemplo, um terreno vazio. Então, um terreno abandonado, né? O animal pode estar lá, mas ele não consegue sair, ou o animal ele é muito arisco. Então, a nossa equipe tem toda a preparação técnica para fazer esse tipo de captura. Então, a gente vai fazer o reconhecimento do local, conhecer todo o mapeamento mesmo do local, quais são os pontos arriscados para aquele animal, né, para aquela vítima escapar. Quais são os pontos favoráveis para a nossa equipe? Então, a gente tem que avaliar tudo e balancear, né? Para a gente ver como que vai agir mesmo, montar um plano de ação e, em seguida, continuar os outros pontos. Então, o segundo ponto aqui é o número de socorrista versus os pontos de fuga. Então, foi o que eu acabei de falar. A gente vai fazer esse levantamento, né? Vai ter esse equilíbrio entre quantos socorristas vão ser necessários para aquela ação e quais são esses pontos de fuga que eu acabei de falar, tanto os favoráveis quanto os desfavoráveis para a nossa equipe. Então, em terceiro ponto, a gente tem que avaliar também o grau de risco ambiental. Então, o grau de risco ambiental, ele vai ser essa avaliação do local mesmo. Então, como eu acabei de falar, às vezes é um terreno que está abandonado. Então, tem que avaliar qual que é o risco para a nossa equipe atuar naquele tipo de ambiente. Então, a gente vai fazer todo esse passo a passo para realmente, como eu falei, a gente montar o nosso plano de ação e conseguir ter sucesso na nossa operação, né? Na nossa ocorrência. E aí, existem as 3 principais técnicas que são utilizadas para a gente realizar essa captura. Então, por exemplo, pode ser a busca ativa, que é quando a equipe ela vai ao local e realmente, né, após o plano de ação já ser estruturado, a gente vai buscar mesmo, procurar por aquele animal e fazer essa busca, visualizar o terreno, né, também de perto mesmo ali, pisando, né? E entrando dentro do terreno, avaliando, ver se encontra um animal, ver se encontra algum rastro, alguma pista, né? Por assim dizer. Então, esse primeiro ponto é a busca ativa.
Então, o segundo ponto pode ser por meio de tranquilização e sedação por isca. E o terceiro ponto é a armadilha de captura. Então, aqui, né, a diferença, né? No segundo ponto, essa tranquilização e sedação por isca, vai ser realmente colocar um alimento, esperar um tempo, ver se o animal vai, se não esperar aí no outro dia, ver se o animal comeu, e a gente fazer, né, essa avaliação, porque se a gente sabe que o animal foi naquele local ali e se alimentou, pode ser um possível local que ele tenha acesso, né? Então, a gente faz todo esse tipo de mapeamento também com a tranquilização e essa sedação por isca. E aqui no terceiro ponto, né, a armadilha de captura, é literalmente alguma armadilha mesmo, né? Que a gente pode montar algum cercado, alguma coisa assim, para conseguir capturar esse animal também. E aí, voltando, né, e focando aqui no socorrismo e o resgate, a diferença é que no resgate, a gente também, como eu falei, a gente vai trabalhar de maneira rápida, técnica, ética e organizada para fazer todo aquele procedimento da estrela da vida, né, que seguir todos os nossos protocolos. E aí, quando a gente faz aqui, a gente avalia muito se o animal vai estar em uma situação de urgência ou emergência. Então, na situação de urgência, o animal ele vai estar com ou sem risco potencial de vida. Então, a diferença principal é essa: com ou sem risco potencial de vida, e ele já vai ser encaminhado para uma assistência médica veterinária. Já na emergência, ele vai ter um risco iminente de vida ou sofrimento intenso. Então, essa é a principal diferença que a gente sempre vai avaliar. Então, urgência com ou sem risco de vida e emergência com risco iminente de vida. Então, é um animal que precisa daquele socorro e daquele suporte mais imediato. E aí ele já vai ser encaminhado para o tratamento veterinário e não para assistência, como na urgência é descrito, né? Tá todo mundo me escutando direito? Tá dando Tá, para ouvir bem? ótimo. Tá sim, Lu. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o sistema 5S. O sistema 5S é um sistema que a gente trouxe basicamente da medicina humana. É um sistema já usado, por exemplo, pelo SAMU, que é um sistema que compreende na organização e numa atividade integrada de 5 socorristas que eles vão agir em campo, atendendo a uma ocorrência, né? E prestando um serviço de socorro e resgate a uma vítima, no nosso caso, né, de animais não humanos. E normalmente não, sempre vão estar em situação de urgência e de emergência, ou seja, ele precisa de um atendimento médico veterinário de imediato. Então, é um sistema que a gente trouxe mesmo da medicina humana e se adaptou para a medicina veterinária. Eu vou explicar mais ou menos como que é, o que cada socorrista faz, qual é o papel de cada socorrista no momento ali de uma operação, no momento de atender uma vítima. O S1, ele, que é o principal socorrista, ele vai coordenar o atendimento da vítima. Ele vai fazer a avaliação, que é o protocolo que a gente segue, que tem a avaliação primária, depois tem a avaliação secundária, que é feita no segundo momento, e a avaliação continuada, que é feita durante o transporte do animal do local até o centro médico veterinário. O acrônimo do S1 é EXAR. O ele significa Exame Clínico FAST. O X, que é a avaliação primária, consiste em fazer o XABCDE. O que é? É um outro tipo de acrônimo também, que a gente olha e controla os principais problemas que o animal tá tendo no momento. O X significa hemorragia, então a gente olha se o animal tá tendo algum tipo de hemorragia. O A significa as vias aéreas, olha as vias aéreas, então faz uma avaliação por completa inteira para poder tentar controlar os problemas que o animal tem, aquilo que pode levar ele a óbito. Então, essa é a primeira coisa, essa que a gente chama de avaliação primária.
O S1 ele vai chegar e ele vai fazer a avaliação primária. O A significa avaliação secundária, que é basicamente a mesma avaliação primária, só que ela é feita minuciosa. É onde o veterinário vai pegar o esteto, vai auscultar, vai medir temperatura, vai olhar com mais detalhe os membros do animal, ver se tem alguma fratura que não é exposta, mas passou assim despercebida na avaliação secundária, na avaliação primária. Então, a avaliação secundária ela consiste em olhar mais minuciosamente o que o animal precisa ali naquele momento. E o R significa resta, que é uma avaliação que a gente olha e passa para o S5, vou explicar daqui a pouco qual é a função do S5, para a gente saber qual é o tempo que o animal precisa chegar a ter o atendimento médico veterinário, ou seja, quanto tempo que a gente tem para poder manter a vítima bem até chegar no hospital. Então, se for uma vítima mais grave, o resta vai ser maior. Então, esse resta, ele é dado por números. Então, a gente já fala, a animal está sendo avaliado em resta 3. A pessoa que recebe, o S5 que recebe essa informação, ele já vai saber o grau de gravidade que aquela vítima se encontra. Pode passar, por favor, Yasmin. O S2, ele é responsável pela estabilização da cabeça e a contenção e a avaliação de consciência do animal. Ou seja, o S2 chegou no local, primeira coisa que ele vai fazer, estabilizar a cabeça. Estabilizou a cabeça da vítima, ele não sai dali para mais nada. O acrônimo do S2 é ETC. O S significa estabilizar, né, a vítima. O T é avaliação do AVDN, que é um outro grau também que a gente coloca no protocolo para poder avaliar a percepção, né, do animal. O A significa se ele está sendo, se ele é responsível, né, por som. O D é por dor. O N não é responsível. O V é o que mesmo, Yasmin? Acho que está trocado o acrônimo. É um estímulo verbal. Isso, estímulo verbal. E o A é se ele está atento. O C significa contenção da cabeça propriamente dita. Então, o S2 ele vai chegar lá, vai conter a cabeça do animal e vai ficar ali até o final da ocorrência. O S3, ele é responsável pelo transporte e fornecimento de fármacos e todos os equipamentos que o S1 vai precisar. Todos os equipamentos que a equipe inteira vai precisar. Então, o acrônimo dele é PPR. O P significa preparar os fármacos. O outro P significa preparar os equipamentos. E o R significa recolher o equipamento, insumos e materiais utilizados. Ou seja, o S3, quando ele chega com a equipe, ele vai estar com uma maleta de medicamentos, ele vai estar com uma prancha, ele vai estar com tudo que a equipe vai precisar para trabalhar. Ele vai ficar próximo ao S1, porque o S1 é o médico veterinário, então ele está ali atendendo, e tudo que ele falar, preciso de adrenalina agora, o S3 já tem que estar na mão, já tem que entregar. Então, essa é a principal função dele. O S4, ele é responsável pela organização da segurança do espaço. E ele auxilia também na contenção e na transferência da vítima para o veículo de resgate e do veículo de resgate até o centro médico veterinário. Ou seja, na hora que ele chega em uma ocorrência, ele vai controlar tudo que está acontecendo fora dali. Normalmente, acho que todo mundo aqui já deve ter passado por essa situação de passar do lado de um acidente, tá ali a vítima e aquele tanto de gente em volta. A função do S4 é sempre manter todas essas pessoas fora da zona quente, que é onde, propriamente dito, aconteceu o acidente. Então, o acrônimo dele é SCT. O S é segurança do ambiente, o C é contenção do animal, caso precise,
E o T, transporte até o veículo de resgate. Ele é responsável por todas essas ações. O S5, ele é responsável pelo radiocomunicador com o centro de comando e ele produz a ficha da ocorrência e organiza a demanda do RESTA. O acrônimo é RRR, Relatório, Radiocomunicação e Resolução do RESTA. Relatório é, a gente vai atender uma ocorrência, a gente precisa fazer um relatório com todas as informações da ocorrência. O que aconteceu, como que aconteceu, se o animal tem algum responsável, se não tem. Então, o S5 ele é responsável por construir todo esse relatório, onde aconteceu o acidente, o que levou a acontecer o acidente, o que está acontecendo com o animal, para onde o animal vai. Ele é responsável também pela comunicação entre a equipe e o posto de comando. Quando a gente está trabalhando em uma ocorrência, sempre tem uma outra pessoa que está no posto de comando resolvendo tudo que a gente precisa de resolver, só que a gente não consegue porque a gente está em campo. Então, essa pessoa está lá resolvendo para onde o animal vai, está deixando já avisado no hospital qual que é a demanda, o que vai precisar ser feito, para quando aquela vítima chegar no centro médico veterinário, ela já está pronta para ser atendida. Ela vai ser um animal que vai estar em urgência e emergência. Então, ele precisa ser atendido rápido. Então, o S5, ele está em comunicação com o posto de comando e ele está resolvendo qual que vai ser o destino do animal. Para onde a gente vai levar? É um animal de grande porte? Precisamos levar para um hospital de animais de grande porte. É pequeno porte? Vamos levar para o hospital certo. Então, o S5, ele resolve todas essas demandas mais técnicas para poder encaminhar corretamente o animal e construir a ficha, o relatório, né, da ocorrência. Pode passar. Gente, ficou o sistema 55 aqui. Vocês desculpa. Era S5. Não sei o que eu arrumei aqui, não. Foi errado, desculpa, mas é S5, tá? Então, aí tem um exemplo de um sistema 5S. Aqui a gente tem, vamos começar pelo S1. O S1, ele está ali em cima do animal, avaliando o animal, o que está acontecendo com o animal e controlando todos os problemas que ele pode ter ali no momento. Se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, ele vai estar lá, ele vai perceber e ele vai agir do jeito que tem que agir, seguindo todo o protocolo. O S2, como vocês podem ver, está na cabeça, fazendo a contenção da cabeça do animal, fazendo a escala AVDN, vendo se o animal está responsivo ou não. O S3, vocês podem reparar, o S3 ele sempre fica perto do S1, porque ele precisa ter uma facilidade de comunicação com o S1 muito rápida. O S1 precisa de um fármaco, precisa de um equipamento, o S3 sempre tem que estar perto. E o S4 ajudando a equipe a fazer a contenção do animal. Então, aí é uma foto que explica mais ou menos como que a gente age, como que a gente adaptou o sistema 5S na medicina veterinária. E outra coisa, aí não aparece o S5, mas o S5, ele está também presente, está fazendo a comunicação com o centro de comando, viu? Provavelmente ele que tirou a foto. O sucesso de cada operação, né, ele começa desde a preparação da equipe, aquela que vai atuar junto, então ela precisa estar em sintonia, ela precisa ser bem capacitada, né, para atuar em pré-socorro e resgate de vítimas. Afinal, quando a gente chega no local, na hora do atendimento, a gente tem que saber o que fazer. E a equipe precisa estar sincronizada e fazer junto, né? Porque aquela vítima precisa de atendimento mais rápido possível, porque muitas das vezes existe o risco iminente de morte. Bom, na construção da equipe multidisciplinar, a gente tem 6 pontos. O primeiro é esclarecer os objetivos, né? Os objetivos da equipe, eles são definidos desde o início para saber os valores que a equipe vai defender e adotar no trabalho a missão, que consiste na razão da existência de uma equipe,
a visão, né, refletindo o criado, assumido pela gestão. No 2, a gente as especialidades necessárias, elaborar uma boa estrutura, pontuar as dificuldades, né, e os desafios. Muitas das vezes, em uma equipe, o líder vai ser a pessoa que vai definir os pontos fortes, pontos fracos, né, de cada membro, de uma ação, né, que a gente vai fazer. O 3 são as pessoas certas, filtrar pessoas para que tenha membros suficientes e de categorias suficientes, né, para atender a demanda. 4, ter uma equipe menor, que muitas das vezes a gente vai ter que fazer os rodízios de equipe. Quando se trata de operações, de desastres, o valor emocional, né, daquela demanda é muito grande, então a gente precisa ter uma rotação de equipe. Papéis claros, deixar os papéis claros para as pessoas, definir as funções de cada membro. Então, isso também é muito importante, né? Hoje, uma pessoa vai ser líder, o que ela tem que fazer? Quais são as demandas dela? Tem um facilitador, tem uma pessoa na equipe que tenha facilidade de, muitas vezes, tomar as decisões, né? Colocar à frente, falar com as pessoas. Então, a construção de uma equipe multidisciplinar é muito importante por isso. Pode passar. Bom, os profissionais de diferentes especialidades precisam, né, ter uma interação e também para ter um atendimento completo. Muitas das vezes, a gente tem uns biólogos na equipe que vai ajudar, por exemplo, o médico veterinário tem uma visão diferente. Durante o atendimento emergencial, é de extrema importância que seja realizado por profissionais capacitados e bem treinados. Muitas vezes também médicos veterinários bem treinados, eles conseguem não só fazer o atendimento pré-hospitalar, né, mas também dar continuidade, dar uma avaliação continuada para esse animal. Ter um controle de como que ele vai chegar no hospital. A segurança e a integridade da equipe de socorro podem e devem ser feitas por profissionais habilitados e capacitados. Por isso, muitas vezes, a integração de bombeiros civis na equipe é muito importante, porque os veterinários, quando estão fazendo atendimento, muitas das vezes, eles não sabem o risco que corre em determinado local. Então, o bombeiro civil vai auxiliar nesses riscos. A criação de uma equipe multidisciplinar, ela possui vantagens para os atendimentos emergenciais completo e dinâmico. Então, normalmente, uma integração de uma equipe multidisciplinar, se tem biólogos, zootecnistas, bombeiros civis, auxiliares veterinários, entre outros. Pode passar. Bom, vou dar exemplos para vocês de algumas ações da equipe, né? Em 2020, a equipe atuou em chuvas em Belo Horizonte, na região metropolitana, e em Espera Feliz. Infelizmente, Minas é a referência, né, em alguns desastres. Então, a equipe prestou esse atendimento retirando os animais das casas, né, devido ao alerta da Defesa Civil, porque muitas vezes os moradores não querem sair de sua residência por causa dos animais, então a equipe foi lá, retirou alguns animais. Nas queimadas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em outubro de 2020, a equipe ajudou no resgate desses animais silvestres e também no assistencialismo de alguns animais em alguns pontos, né, com a alimentação desses animais. Pode passar. Aí tá mostrando um vídeo, né, da onça, que a equipe ajudou no resgate. Combate ao fogo também, da região do Pantanal. Aí a gente tem também o resgate de equino, na BR, em Belo Horizonte, em março de 2021. Em Belo Horizonte, na região metropolitana, é muito comum acidentes com grandes animais. Nesse resgate foram 2 vítimas, 2 equinos que foram atropelados por um caminhão. Então a equipe foi lá, fez o resgate desses animais, levou para a faculdade que tem apoio. Eles receberam, né, o atendimento necessário. O equino em Contagem também, que é próximo de Belo Horizonte, em dezembro de 2020. Esse equino, ele caiu da casa do morador em um barranco, onde ele se machucou. Então a equipe foi lá com auxílio de bombeiro civil também,
da Polícia Municipal. Pode passar mesmo. Outro exemplo também é o equino. Pode passar. Travou aqui para mim. O equino em Ribeirão das Neves, em março de 2021, que levou um coice de outro cavalo, né? Aí ele foi levado para a faculdade para ser feitos os atendimentos necessários. A cabra em Ribeirão das Neves, em março de 2021. A gente até deu o nome dela de Branca das Neves. Ela foi arrastada por algumas pessoas, né, da população. A equipe foi acionada para fazer o socorro dela. Ela foi levada para a faculdade, fez tratamento, e a gente também conseguiu a adoção dessa cabra. Pode passar. Bom, pessoal, essas são as nossas redes sociais. Se alguém quiser, né, seguir e acompanhar nosso trabalho, é Resgate Animal UniBH. A gente também tem o Instagram de Adoção Animal UniBH, onde a gente, muitas das vezes, promove a adoção desses animais que a gente resgata. E também a gente tem a nossa página de simpósios de desastres, né? O simpósio de desastres a gente faz todo ano, é um evento que a gente organiza para aquelas pessoas que querem se capacitar nessa área. Inclusive, amanhã a gente abre as vagas do evento, são poucas vagas, são 60 vagas. Vai ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de dezembro a parte teórica, 17, 18 e 19 de dezembro a parte prática, são 3 dias de prática. Então, assim, quem tem interesse nessa área, quer saber como funciona, quer fazer um curso, siga a nossa página do simpósio, ele abre, né, amanhã. Pode passar. Queria dar um recadinho para vocês também, que nosso líder, né, nosso orientador, o professor Aldair, ele está escrevendo um livro de resgate, de socorro. Quem tiver interesse, no final do ano vai estar disponibilizado, né, para quem quer saber mais sobre a área de medicina veterinária de desastres, quem quer se voluntariar nessa área. E a gente sempre termina com a frase: trabalho em equipe é assim, não existe um herói, existem pessoas que querem os bens dos animais. Porque quando a gente está a campo, né, a equipe está a campo, ela tem que lembrar que é uma equipe, não é uma pessoa só que faz o trabalho. Então, sempre é um trabalho integrado de todo mundo, e que também a gente não pode ir para o local para se tornar outra vítima, né? A gente está ali para salvar vidas. Tem 3 perguntinhas no chat. Oi, Luísa. Eu vou ajudar vocês com as perguntas, acho que fica mais fácil. Ah, tá ok, tá ok. E aí vocês podem responder as 3, né? Vocês podem ficar à vontade. Então, eu dou um suporte por aqui agora de novo. Então, meninas, já de antemão, né, antes de finalizar com as perguntas e depois com o sorteio, eu agradeço imensamente, né, pelo tempo que vocês dispuseram para falar com a gente. O que eu admiro demais e é o que eu gostaria de trazer para o pessoal hoje é mostrar, né, o grupo de estudos, o grupo de resgate que vocês são, né, mostrar que é possível nós termos alunos tão engajados com uma causa que é tão nobre e que é tão importante. Então, assim, já de antemão, já mandei mensagem para o próprio professor, agradecendo, né, por ter vocês aqui com a gente hoje. Então, mais uma vez, minha eterna gratidão. Então, vamos lá que eu vou ficar com as perguntas agora, depois eu passo para a professora Josi para a gente organizar o sorteio. Então, meninas, a primeira pergunta que nós temos é da Ariane, né? E ela comenta assim: boa noite. Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram na hora do resgate? Acho que vocês podem escolher um resgate aí que foi o mais dificultoso e até mesmo discorrer sobre ele para a gente, por favor. Quem vai responder essa? Querem responder? Pode responder, Mandinha, aí a próxima outra responde. Tá. Cada resgate, assim, ele tem a sua particularidade, né?
do emocional, do físico, mas um dos resgates que, para mim, pelo menos, foi a dificuldade maior é sempre o lado emocional, que a gente tem que trabalhar muito isso para a gente ignorar muitas vezes comentários, né, e não interferir no atendimento, porque a gente precisa dar total suporte ao animal naquela hora. Então, para mim, assim, o mais complicado é sempre de equino, que envolve muito a questão da população, é sempre situações complicadas, pesadas, assim, que o emocional pesa. Então, para mim, pelo menos, a questão do resgate de equino, né, de grandes animais, é mais complicado. Perfeito, obrigada, Amanda. A outra pergunta que nós temos é uma dobradinha da Samantha. Então, eu vou fazer primeiro uma e depois, eu vou fazer primeiro uma e depois eu faço a outra. Então, a Samantha pergunta: como é realizado o transporte desses animais até a clínica? É um veículo especial? Pode responder, Lu. Eu respondo a outra aqui. A outra é mais a minha área. Aí, Então, em relação aos transportes, a gente costuma ter ONGs que apoiam o grupo de resgate, por exemplo, o Tração Animal, que é uma ONG aqui de BH. Ela mexe mais com grande porte, cavalos, dá assistência a cavalos abandonados, etc. Tem também apoio da prefeitura. A prefeitura de BH é um órgão oficial assim que apoia muito o grupo, disponibiliza também com os guardas as carretinhas que eles usam mesmo para poder fazer o transporte dos cavalos deles para a gente fazer quando a gente necessita. E a gente também tem uma ambulância, mas a ambulância atende só pequenos animais, né? Então, os grandes a gente conta com o apoio dos órgãos oficiais. Inclusive, a prefeitura deu, creio que 2, se não me engano, pelo menos uma eu sei que foi uma carretinha para o grupo, para a gente trabalhar com os grandes, e o pequeno, com os pequenos, a gente trabalha com a ambulância mesmo. Obrigada, Luísa. E aí, agora a dobradinha da Samantha, ela pergunta: como acontece a reunião do grupo quando ocorre um chamado especial? Então, eu falei que eu sou mais essa parte, né? Porque a Amanda e a Luísa, elas são mais a parte do campo, né? E eu sou mais a parte do operacional. Então, a gente tem uma subdivisão, né, no grupo mesmo, né? Dessas duas partes da equipe. Então, eu faço parte dessa parte de chamados, né? E para transformar esse chamado em ocorrência. Então, os chamados é quando a população entra em contato com a gente e aí eles falam: tem um animal desse jeito e desse jeito. Então, a gente vai enviar todas as perguntas necessárias para a gente conseguir efetuar mesmo a ação, né? Então, a gente precisa saber, por exemplo, a gente precisa de foto recente do animal, o mais recente possível. A gente precisa de um áudio descritivo também, sobre como o animal tá. Então, a pessoa contando mesmo: o animal tá desse jeito, é encontrado na rua dessa hora, então ele tá com dificuldade de respirar e tá saindo sangue na pata. Então, por exemplo, né? Então, a gente precisa desse áudio da pessoa também, foto, áudio, localização, em que o animal está, né? Localização exata. E também a gente precisa de um responsável por ele, porque, como eu falei lá no início da apresentação, a gente não tem um local específico, né, para ter esses animais e para colocar mesmo, para cuidar deles permanente. Então, a gente precisa de um responsável de imediato para esse animal e desse encaminhamento. Então, por exemplo, quando é pequeno, né, cachorro, gato, já costuma ter uma pessoa responsável, um tutor, que vai ser ou o adotante ou que vai servir de lar temporário. Então, ele vai pegar e vai avisar: não, eu me responsabilizo pelo cuidado, né, posterior desse animal. Então, por manter ele, né, que é a última pontinha do nosso protocolo da Estrela da Vida. Então, a gente vai pegar, vai juntar todas essas informações, a gente envia no nosso grupo, né, do WhatsApp mesmo, comunica ao professor, né, que é o nosso líder. Então, após o professor também ver todo esse checklist que a gente faz, de todas essas perguntas, todas as informações necessárias, aí ele vai avaliar: não, esse resgate
resgate tem isso, isso e isso. A gente pode mobilizar a equipe? Podemos. Então, quantas pessoas a gente vai precisar? Aí o professor encaminha. Vamos precisar para o resgate desse cachorro de 5 pessoas. Quem está disponível para esse local? Aí as pessoas encaminham os nomes certinho para a gente e aí a gente mobiliza a equipe. Então, a gente, por exemplo, se eu sou a operadora, né, que a gente fala, então, por exemplo, foi a Amanda, a Luísa, a Lara e a Letícia. Então, foram para o cachorro e o S5 vai ficar em contato comigo, que no caso pode ser a Amanda, por exemplo. Então, a Amanda vai falar, Yasmin, a equipe acabou de se mobilizar, de sair do UniBH. Então, acontece todo esse processo, toda essa avaliação, todo esse consentimento mesmo do professor, todo esse passo a passo para a gente conseguir e fazer todo o resgate, né? Dar todo esse suporte para a vítima. E eu fico em contato 100%, o tempo todo com a equipe de campo para dar todo esse suporte o mais rápido possível, né? Então, às vezes, Yasmin, o animal vai ser encaminhado para o UniBH. Então, eles pegam, entram em contato comigo, né? Falou, avisou direitinho o que eles precisam, eu entro em contato com o UniBH, com a responsável do hospital, e falo, Rafaela, vai ser encaminhado o animal, vai chegar a tal horário, no carro tal e tal, com a placa tal e tal, a partir desse momento. Tem 20 minutos que eles estão para chegar no hospital. Pode ir? Aí ela autorizou a equipe, está autorizada a entrada do hospital, do animal, taraná, taraná. Então, é todo esse processo que a gente passa mesmo, para a gente pegar e conseguir fazer, né, todo esse passo a passo nosso mesmo. Então, é assim que acontece, basicamente. Maravilhoso, Yasmin. Me vi aí no momento junto com vocês. Temos mais uma pergunta. Ela já foi mais ou menos respondida, mas eu acho legal a gente colocar para que vocês também, às vezes, complementem com alguma informação que seja relevante. A Camila perguntou: vocês contam com a ajuda de algum órgão público? Eu extrapolaria juntamente, né, com algum órgão, eu acho que ficaria melhor. Sim, eu já meio que respondi um pouco, né, falando da Prefeitura de Belo Horizonte, mas sim, a gente conta com o apoio de órgãos oficiais mesmo, né, Defesa Civil, Prefeitura, COP, Bombeiro, todos esses órgãos oficiais que, quando acontece um desastre, por exemplo, precisam trabalhar junto, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro trabalhando junto com polícia, todos esses órgãos, em determinadas ocorrências, eles estão ajudando a gente, seja num desastre, seja numa ocorrência de um acidente na MG10 com o cavalo. Então, assim, a gente sempre está tendo esse apoio dos órgãos oficiais mesmo. E cada um depende da situação que a gente está vivendo, né? Se for um desastre, é Defesa Civil junto com o Corpo de Bombeiro, aí são vários órgãos oficiais. Se for em um chamado, são outros tipos de órgãos oficiais, mas quase todos, assim, a gente trabalha junto. Uhum. Maravilha. O Ailton pergunta, né? Ele começa assim: boa noite. Como foi o processo de adequação da equipe? Vocês enfrentaram dificuldades junto à prefeitura ou algum órgão do estado ou órgãos responsáveis? Alguém tentou colocar empecilhos nessa ideia? São várias perguntas, acho que a gente pode ir se complementando aí. Pode falar, Mandinho. Bom, a montagem da equipe, ela constitui-se num projeto, né, extensão da faculdade, da UniBH, onde a gente fez um processo seletivo, a gente fez uma prova, né, estudando toda essa temática de socorrismo, de pré-atendimento hospitalar veterinário. Então, hoje, nossa equipe ela tem 26 pessoas, mas foi através desse processo seletivo e desse projeto da faculdade também. A gente vê alguns empecilhos, não por causa pela população, né, em algumas ocorrências, foi bastante gente, né, apoio oficiais. Quero completar? Tá travando só pra mim? Ou... Não, tô travando aqui também. É que saiu um pouco. Tá travando um pouco seu áudio.
Para mim também Então, travou. aí a gente pode responder. Não, mas o que a Amanda falou foi basicamente que o nosso processo de montagem é um processo seletivo, né? Igual ela mesma falou, é um processo, é um evento, um projeto, né, de extensão da faculdade, e aí a gente passa por esse processo seletivo, né? Então, igual ela falou, a gente fez uma prova também esse ano, os membros que já até eram, né, já faziam ações na equipe, a gente passou por essa prova, por causa do livro, né, também, que ela falou no final da apresentação, que o professor vai lançar agora também. Então, a gente passa por uma prova, acho que foram umas 20 questões, né, todas abertas e... Debaixo do sol, não foi? Debaixo do sol, foi sentado no Eu sou fã dessa prova. Eu foi, com todo o adoro. equipamento, blusa, gandola, bota, capacete, crivete, tinha tudo junto. Então, eu até falei, gente, podia A chover. gente não vai fazer essa prova, não, tá? Não, Luiz, apoia para os alunos ficar motivados também, pelo amor de Deus. Não, mas aqui, todo mundo tem que passar, se não passar, não permanece. Então, assim, é fazer ou fazer. Verdade. Exatamente. Então, esse é o processo, né? Agora a gente teve um segundo processo seletivo também, que são os novos membros que entraram, e igual a Amanda falou, a gente tem atualmente 26 membros, né, ativos no grupo. E aí ela perguntou, né? Você quer responder, Lu? Vocês enfrentam dificuldades junto à prefeitura e órgãos responsáveis? Até então, a gente nunca teve muito problema, não. A comunicação aqui é bem tranquila. O professor desembola bem com esse povo. Até então, nunca teve problema, não. Todos apoiam, sabe? Principalmente depois de ver todo o serviço que a gente faz, prestado, assim, de graça para a sociedade. Então, a gente mudou muito a realidade aqui de Belo Horizonte em muitos aspectos, principalmente depois que veio o hospital público. Então, a prefeitura costuma apoiar bastante a gente, sabe? Porque vê o serviço e vê que o serviço é prestado direito e é para a sociedade e é de graça. Então, os que mais precisam a gente está atendendo. É um trabalho de duas mãos, né? Então funciona super bem, assim, realmente. Eles precisam da gente. Não a gente, isso. Eu ia falar exatamente isso agora. E muitos chamados também. Vocês estão me ouvindo, gente? Melhorando. Muitos chamados também, eles vêm dos próprios órgãos oficiais. Então, isso também ajuda a gente ter essa interação com eles. Faz toda a diferença, né? Foi como foi colocado. É uma via de duas mãos, né? Então, e eu acredito, assim, que o que mais pega em tudo é interesse, é o grupo apoiado, é a instituição respaldando. Então, é todo um conglomerado de informações e de situações que permanece com que o grupo fique unido do modo que é, né? E exerce o trabalho como exerce. Sim. Então, assim, nessa questão aqui que o Ailton até perguntou, né, se alguém tentou colocar algum empecilho nessa ideia de órgãos oficiais, de, né, superiores, assim, a gente não vê nenhum problema, assim, grande com nada mesmo, sabe? É só os problemas são os problemas do dia a dia, às vezes com algum resgate, com alguma coisa, igual a Amanda falou naquela outra resposta, que algumas dificuldades que a gente tem é justamente com algumas pessoas que estão no momento do resgate, né? Que às vezes comentam, fazem comentários, às vezes tentam ajudar, mas atrapalha. Então a gente sabe também que não é por mal, né? Mas é uma falta de conhecimento também que a sociedade tem, e o grupo está aqui para isso, né? Para disseminar esse novo trabalho, né? Que é uma área nova aí que a gente está conseguindo fazer e se crescer cada vez mais. Com certeza. E pelo menos até agora, a última pergunta. O Rafael pergunta: se uma cidade ou instituição deseja fazer esse trabalho de resgate em animais, quais são os primeiros passos para dar início a todo esse serviço? A primeira coisa que precisa... Quer responder, Yasmin? Não, pode falar. A primeira coisa que você precisa ter, se você está dentro de uma faculdade, é um professor e um orientador que está disposto a andar com o projeto. É a primeira coisa, é o primeiro passo. Procure um professor na sua faculdade que tenha o engajamento de fazer o projeto funcionar.
Depois disso, vocês vão pensar como vão fazer um processo seletivo, vão estudar o livro, acho que até dezembro o livro vai estar lançado. Vai estar assim, tudo que a gente faz vai estar dentro de um livro. Tudo explicadinho, passo a passo. Todos os sistemas que a gente usa, desde captura até resgate, como se trabalha num desastre, como se trabalha dentro da cidade fazendo socorro em situação de urgência e emergência. Então, o primeiro passo é ter um professor para encarar o projeto, fazer o projeto andar. Então, porque é basicamente um projeto de extensão. E o aluno, querendo ou não, a instituição é responsável pelo aluno. A gente não consegue fazer nada sem a autorização da instituição. Não tem como você atuar, não tem como você ser um socorrista se você não tem algum órgão, assim, entre aspas, te protegendo por trás. Então, por trás do Aldair, tem o UniBH, tem o Anima, que é um trabalho todo feito dentro da instituição. Então, a gente precisa obedecer primeiro a esses órgãos, ao nosso orientador e a instituição, para o projeto andar. Então, esses são os primeiros passos. Uma coisa que a gente coloca como, concluindo, né, com a Luísa, que coloca como fator também do grupo, é sempre buscar capacitação, né? A gente treina sempre de 15 em 15 dias, a gente sempre debate sobre as questões do pré-socorro. Então, você está se capacitando, você está fazendo cursos, você está assistindo palestras, você está fazendo simpósios nessa área, te ajuda também a desenvolver esse lado para você aplicar, né? Na sua cidade, né? Na sua faculdade, você poder ser um voluntário. Aí depois do projeto criado, né, Mandinha? Aí tem toda a parte de preparação para ser um socorrista, exatamente, né? Porque não é chegar e fazer. Aí você vai ter que estudar como que são os protocolos, vai ter que se capacitar fisicamente, que é um trabalho desgastante, precisa ter energia, tem que aguentar correr, tem que aguentar trabalhar muito, horas, às vezes, debaixo de sol, cheio de roupa, né? Porque a gente fica só basicamente com a cabeça descoberta. Então, tem toda a preparação física. E o professor, ele é muito disponível também. Então, se alguém procurar ele e quiser alguma orientação, ele, com certeza, ele vai responder, porque é um trabalho que a gente tem, né? Cada estado, pelo menos, tem que ter um grupo agora, né? Então, assim, cada vez mais que eles entram em contato é muito legal. Então, ele realmente é disponível. Se precisar entrar em contato pelo Instagram, ele entra em contato, conversa direitinho, pode orientar também, se a faculdade tiver interesse, né? Se os alunos tiverem interesse. E a gente também. Ele autorizando, com certeza ele vai passar demanda para algumas pessoas para poder ajudar a organizar. A gente também está disponível. Então, se vocês tiverem interesse, pode mandar mensagem para ele, fala com ele que querem saber como que é o passo a passo para criar um grupo, e a gente está aí também. Pode mandar no Instagram, qualquer coisa. Perfeito. E eu acho que foi o fundamental, né? Tem o apoio da instituição, tem o apoio do professor, mas a professora Deiriane e a professora Josiane, acho que caminham junto com a informação de que também tem que ter interesse dos alunos, né? O grupo é feito por alunos, para alunos e para a população. Então, acho que quando casa, né? Aí é sucesso absoluto. E a última pergunta que apareceu aqui agora da Camila, ela coloca assim, não sei se foi falado, mas os custos gerais do projeto, quem arca? Quem paga? Então, como as meninas falaram, a gente tem bastante apoio mesmo, sabe? Então, como a Luísa falou, a nossa ambulância foi doada pelo Patas para Você, para a prefeitura, ou a prefeitura doou para o Patas para Você, e o Patas para Você, como tem uma parceria com a gente, disponibilizou a ambulância para o nosso grupo. Então, realmente é muita parceria. Então, o grupo também, o hospital, né, do UniBH, a gente consegue sempre, como eu falei, essa liberação, conseguindo a liberação da coordenadora responsável, a gente consegue utilizar os materiais, os insumos de lá mesmo, a prefeitura ajudando, igual a Luísa falou também, a gente vai agora ter uma carretinha também para esse transporte dos grandes animais, né, principalmente dos equinos,
então que a gente faz mais, é mais recorrente, então realmente é um apoio geral, sabe? Só os nossos gastos são os gastos de equipamentos mesmo, né? Porque se precisar fazer alguma ação também, por exemplo, em algum desastre, a gente consegue de novo também apoio, às vezes da Sociedade Mineira também, de Medicina Veterinária, né? Para dar esse apoio, algum suporte. Então é tudo, realmente é uma grande parceria, são muitos órgãos, assim, é muita gente para um bem comum. Perfeito. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, corre aí para digitar, mas pelo amor de Deus, digita legível. Meninas, ó, vou aproveitando então aqui mais uma vez, né, para agradecer de coração mesmo. Como eu comentei lá no começo da palestra, eu sou muito fã de vocês. É uma fã de longe, mas eu sou muito fã. Eu acompanho vocês aí nas redes sociais, como eu brinquei, né? Eu estava com vocês lá na prova, não fisicamente, mas eu estava, virei fã da prova. Pra gente. Estou sempre junto com vocês nos resgates. E o que eu sempre digo é que esses eventos, mesmo sendo de forma remota, nos aproxima. Então, assim, o que vocês precisarem do pessoal aqui do interior de São Paulo, podem contar muito com a gente. Eu acho que é muito válida essa troca. Então, estamos aqui. Obrigada mais uma vez de coração. Espero que seja a primeira conversa de muitas, né? E tem muito assunto ainda para a gente tratar. Tem muito assunto ainda para a gente bater papo. E aí agora, meninas, eu vou passar a palavra para a professora Josiane, que ela vai fazer um sorteio de uns brindes dos nossos patrocinadores. Então, vocês podem ficar à vontade se vocês quiserem acompanhar, mas se vocês tiverem outros afazeres, a gente super entende. Obrigada mesmo de coração e como nós brincamos, né, até a próxima. Com certeza, agradeço muito, muito vocês pelo convite. É sempre muito bom a gente passar essa experiência, a gente fica realmente muito feliz. Então, precisando de mais alguma ajuda, mais algum apoio, igual a Luísa falou, a gente está sempre disponível, o professor disponível. Então, sempre que precisar, a gente está aqui. Muito obrigada a todo mundo que está aqui até agora, né? Todos os elogios também, a gente fica muito feliz. Obrigada mesmo, gente. Tchau, boa noite. Gente, muito obrigada. Foi incrível. Vocês abriram aí as portas da casa de vocês para a gente foi recebida muito bem. Obrigada pela atenção de todos nessa quarta-feira, viu? Aproveitem, tem mais o protocolo inteiro para destrinchar, para vocês aprenderem. Então, tem muita coisa ainda para estudar. Vocês podem contar com a gente se precisar. Obrigadão, viu? Boa noite. Boa noite, meninas. Agradecer também vocês. Muito obrigada, presente de todos, né? De vocês por darem essa oportunidade para a gente estar aqui falando, né, sobre o nosso trabalho. E o que vocês precisarem, só mandar mensagem, a gente pode estar sempre em contato e agradecer. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Bom, eu aproveito também para estender o meu elogio a vocês, meninas. A iniciativa de vocês é fantástica. Eu achei, olha, maravilhosa a palestra de vocês. Parabéns. Bom, então vamos fazer aqui o nosso sorteio. Deixa eu colocar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Não tá aparecendo? Acho que foi. Tá sim, Jô. Tá Só vou dar um recadinho antes. Eu travei a lista de presença para que a gente possa fazer o sorteio com o número de alunos que já assinaram. Tá. Para aqueles que não assinaram, espera um pouquinho, assim que finalizar o sorteio, a gente abre de novo, tá? Tá bom, então. Então, aqui, pessoal, eu estou apresentando para vocês os brindes dos nossos patrocinadores. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, um kit que foi oferecido pela Droga Vet. Aqui, na sequência, nós temos 2 materiais que foram oferecidos pela Sanar. Nós temos aqui na direita um kit da Farmina e a empresa Horse Pharma Vet, nós estamos tendo os brindes de 4 bonés, 2 coletes e 2 capas de cavalo.
Hoje nós estaremos fazendo 2 sorteios, o da Drogavet e o da Farmina. Então, agora eu vou compartilhar aqui. Tá aparecendo? Tá sim, Jô. E ó, Então, o número nós vamos... subiu para 79, tá? 79. Então, Isso. vamos lá. Serão 2 sorteados. Então, nós vamos fazer o sorteio de 1 a 79. Vamos lá. Boa sorte. Então, nós temos aqui o número sorteado. Foram os números 12. Vamos lá, ver se o número 12 está presente. Ó, número 12, Sabrina Gonçalves de Souza. Vamos ver se ela está presente, porque senão teremos uma nova oportunidade. O primeiro é o da Drogavet, tá bom? Isso, a Sabrina tá aí, ó. Tá aí, então, parabéns, Sabrina. E agora o número 17. Número 17. Número 17 é a Laura Maria Negrão Altomani. Tá aí também. Tá presente? Tá presente. Então, eu gostaria de aproveitar e dar o recado em relação aos brindes. Os brindes, eles ficarão disponíveis lá na clínica veterinária da Unilago e terão 15 dias para ir lá retirar, tá? Então, a clínica, vocês já sabem aí o horário de funcionamento da clínica, então podem ir buscar o brinde nos horários que a clínica funciona e no prazo de 15 dias após o término do evento, tá bom? Bom, então eu passo a palavra para a professora Thalita. Então, pessoal, vamos finalizando o nosso evento de hoje. Só para constar, né? Estávamos aí em mais de 98 pessoas durante o evento, então já agradeço aí de antemão a presença de vocês. Hoje finalizamos aí o meio, então nós ainda temos amanhã a conversa com a veterinária a respeito de atendimento de pets não convencionais. E na sexta-feira vamos conversar um pouquinho aí sobre o mundo dos rodeios. Então, peço que vocês continuem nos prestigiando o evento que é feito para vocês. Teremos mais sorteios de brinde, então para aqueles que não conseguiram hoje, teremos novas oportunidades ainda, então não fiquem tristes. E, pessoal, obrigada aí por estarem conosco nessa noite de quarta-feira. E aí, então, agora aproveitem, né? Aqueles que precisam escrever TCC, vão escrever TCC. Os que precisam fazer trabalho, vão fazer trabalho. E obrigada aí pela presença de todos. E a gente se vê de novo amanhã. Até mais, pessoal. Obrigadão.